Abra suas Bíblias, por gentileza, em Atos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Não sei se eu vou fazer isso, mas vou. Quer dizer, não sei se eu quero fazer isso, mas vou. Atos, capítulo 4, versículo 23. Atos, capítulo 4, versículo 23. Sei que já tem gente aí, minha esposa é uma delas já passando mal. A palavra do ano é intercessão. E aos domingos nós estamos falando sobre intercessão. Nós estamos orando as intercessões que foram feitas na palavra do Senhor. E nós estamos estudando estas intercessões e aprendendo com estas intercessões. E observamos que aquilo que lemos no início do culto é verdade. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e novas que não sabes, ou firmes que não sabes. Esta é a promessa de Deus. E nós estamos observando que Deus cumpre a sua palavra em todos os momentos. Em Atos 4 nós temos a primeira oração registrada dos discípulos. Eles acabaram, aliás, no dia anterior, eles foram à oração, foram clamar ao Senhor. E no caminho encontraram na porta um coxo. Eles repreenderam a doença e deram saúde ao homem doente. E o homem doente ficou em pé, firme, e começou a adorar a Deus, entrou no templo e adorou ao Senhor. Só que esta ação fez com que os discípulos fossem questionados pelos fariseus, fossem questionados pelas autoridades. E eles ficaram presos a noite toda. Eles foram ameaçados a não pregar em nome de Jesus, a não dizer que Jesus estava vivo e que Jesus curava e que Jesus estava fazendo aquilo. Eles foram açoitados, apanharam. No outro dia, tentaram forçar eles a não pregar o nome do Senhor Jesus. Mas eles viram que não podiam fazer nada com os discípulos, porque a multidão estava com ele. O homem que eles curaram tinha mais de 40 anos sofrendo, mais de 40 anos mendigando, mais de 40 anos sendo um estorvo para a família, sendo um trabalho, sendo um problema para a sua casa e para a sociedade. Eles liberaram os homens. Por dentro, olhem só para aqui, daqui para cá, estavam todos bagunçados. Externamente, as suas roupas estavam sujas. Externamente, as suas roupas estavam bagunçadas. E eles podiam internamente reagir a esta bagunça e entrarem no campo da lamentação. Quantos entram diante de Deus no campo da lamentação? Lamentam, 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 lamentam. Mas os discípulos chegaram em casa, melhor dizendo, no templo, falaram todas as coisas aos outros irmãos. Eles ajustaram a roupa, deixaram a bagunça de lado e fizeram uma oração ao Senhor. Vou deixar esse lado que não tenho talento para isso, né? E a oração deles foi Atos 4, versículo 23. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões.
E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo: por que bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Muitas das vezes nós somos tentados de todas as formas a entrar no perigoso caminho da lamentação. E podemos usar Lamentações de Jeremias como justificativa para andarmos em lamentações. Porque de igual modo, no tempo de Jeremias, estamos vivendo dias em que as pessoas não prestam atenção à palavra de Deus. E muitos que prestam atenção à palavra de Deus agem contra a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus nos ensinou a vigiar e a orar, e a vigiar aos nossos sentimentos, a vigiar os nossos pensamentos, a vigiar as nossas ações, sejam por fala, sejam por práticas. E a palavra do Senhor nos instrui de Gênesis a Apocalipse a orar ao Senhor com ações de graça. Ações de graça. Às vezes nos perguntamos: por que fulano de tal ora tanto e é tão nervoso? Por que fulana de tal ora tanto, mas não controla a bendita da língua? Por que fulano de tal ora tanto, mas não consegue ter bons relacionamentos? Por que fulano de tal até faz maravilhas e proezas, mas é um imaturo? Não vou nem dizer cristão, pastor Mago. Um imaturo como pessoa, como ser humano. Chegou na adolescência e estagnou, ficou lá. Não amadureceu com o passar do tempo. E a gente observa que essas pessoas oram. E a palavra está no amadurecimento. Os discípulos que nós observamos a oração que eles fizeram, eles não aguentavam fazer 1 hora de oração com o Senhor Jesus. E olha que eles estavam o tempo todo com Jesus, e Jesus o tempo todo estava orando. Os discípulos que estamos vendo aqui, eles estavam em um ambiente que eles não conseguiam romper em suas emoções. Uma hora estavam alegres, vamos para a casa do Senhor, adorar ao Senhor. Outra hora, quem sabe no mesmo dia, estavam: não vou lá para a casa do Senhor não. Se fosse antes do dia de Pentecostes, estes discípulos chegariam, depois desses eventos todos, eles chegariam no cenáculo, eles chegariam na igreja e falavam: olha,
a palavra de Deus é poderosa mesmo. Ele diz que nós iríamos em nome dele curar os enfermos, e nós curamos. Pedro falou: olha, não temos ouro nem prata, mas isso que temos te damos. Levanta e anda. O homem não quis andar, se você observar, ele não andou. E Pedro pegou na mão do homem e puxou. E ele só tinha uma opção: ou andava ou era arrastado. Mas o poder de Deus estava na vida deles e eles começaram a andar. E o nome do Senhor foi glorificado. As pessoas fizeram aquela festa, aquela maravilha toda, mas fomos perseguidos. A perseguição não chegou. Os homens maus nos prisionaram. Eles questionaram a nossa fé. Eles queriam proibir de nós pregarmos o Evangelho. Se eles não estivessem cheios do Espírito Santo e em vigilância, a conversa toda estaria voltada na perseguição. A conversa toda, tudo que eles falavam, estariam olhando naquela forma que aquelas pessoas estavam olhando para ele, na proibição que eles estavam recebendo. E certamente eles não fariam esta oração. Mas ao invés de focar na prisão, ao invés de focar na surra, ao invés de focar nas ameaças, eles olharam para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para fazer, Ele tem poder para nos usar, Ele tem poder para fazer grandes coisas. Por isso vamos obedecer a Jesus e vamos continuar pregando a Jesus. Então, em rápidas palavras, eu quero meditar com você a oração deles. A oração deles me chama a atenção três coisas deles. Primeiro, é que eles reconheceram Deus em todos os acontecimentos da terra. Eles começam identificando Deus, e no que identificam ao qual Deus eles estão orando, eles estão reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas. Aprenda isso, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Vou repetir: Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Olha o que eles falam: o Senhor é o Criador dos céus e da terra e do mar e em tudo que neles há. E pela boca de Davi o Senhor disse. Salmo 2, versículo 1. Porque bramaram as gentes e os povos, porque eles pensam coisas vãs? Porque eles não pensam coisas boas? Porque eles não pensam em Deus? Porque só pensam em guerra? Porque só pensam em coisas que vão acabar daqui a pouco? Porque não pensam no futuro? Porque não pensam em coisas certas? Porque eles ficam conversando para lá e para cá? Porque as pessoas não param para meditar, não param para ver a beleza da criação, não param para ver o poder de Deus, não param para ver a sabedoria de Deus. Por quê? Eles invocaram Davi no Salmo de número 2, versículo 1. Aí eles falam no Salmo de Davi também, Salmo 2: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Davi já estava profetizando que os povos, que as nações, que as gentes se levantariam contra Jesus Cristo, nosso Senhor. E eles estavam falando: olha, verdadeiramente, Senhor, a tua palavra na boca de Davi foi fiel. Verdadeiramente o teu servo Davi profetizou, falou a verdade. As pessoas falariam contra ele, se levantariam contra ele, porque eles se levantaram contra Jesus, o teu ungido. Herodes, Pôncio Pilatos e todos os povos, gentios e judeus. Gentil é aqueles que não são judeus, é o nosso caso. E eles se levantaram
para fazer coisas perversas. A oração começa falando do ambiente que eles estavam vivendo. Os povos se agitaram para pensar coisas más, porque eles poderiam pensar: se esse Jesus é realmente poderoso, se esses milagres, melhor dizendo, estão acontecendo, alguma coisa de boa deve ter nele. Aliás, nós temos um grande perigo enquanto cristãos em ficar preocupado com as coisas que acontecem com outras pessoas que também pregam o evangelho. Jesus disse: olha, quem não é contra nós está conosco. Não se preocupe com os outros, se preocupe com vocês. Alegre-se que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Eles lembram da declaração de Davi, e eles aplicam a declaração de Davi à pessoa de Jesus Cristo, e lembram: Deus está no controle de todas as coisas. Olha, o Senhor profetizou, usou Davi para profetizar, e isto aconteceu e está acontecendo, Senhor. Eles começam então a mostrar a Deus, se apresentar ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e começou a mostrar: olha, Senhor, o Senhor falou o que iria acontecer, e realmente está acontecendo. Eles reconhecem a soberania de Deus em todos os ambientes, em todas as ações da sociedade, ou das sociedades. Eles estão reconhecendo o poder de Deus, a soberania de Deus, a sabedoria de Deus. Mas eles também, na oração, na sequência da oração, eles não fazem, me chama a atenção ao pedido que eles fazem. E no pedido que eles estão fazendo, eles não fazem alguns pedidos que muitas das vezes nós fazemos. Eles não fazem o seguinte pedido: Senhor, o Senhor poderia consumir eles. Lembra lá de Eliseu, de Elias, que colocou fogo naquela gente que queria prender eles? Aliás, João, e é o João, o apóstolo do amor, sugeriu ao Senhor Jesus uma vez: olha, que desça fogo do céu e consuma essa gente. E Jesus disse: vocês não sabem que espírito eu vim? Eles não aprenderam a palavra, eles não pediram: Senhor, entra com providência com essa gente. Quantas vezes a gente não se apega nisso? Orando para que Deus venha punir, orando para que Deus venha castigar, orando para que Deus venha destruir os nossos inimigos. Eles não pediram isso. No ambiente que eles estavam, quem sabe a gente pediria isso: olha, Senhor, pega eles com as suas mãos fortes, pega eles de preferência pelo pescoço. Mas eles não pediram. Eles também não pediram uma coisa: Senhor, aplaca a ira dessa gente. Eles não pediram: Senhor, aplaca a ira dessa gente. Eles não pediram. E eles também não pediram outra coisa que muitas das vezes nós pedimos e muitas vezes nós nem pedimos e fazemos. Eles não pediram para fugir. Na oração dos discípulos, no clamor dele, na intercessão deles, no ambiente que eles estão, eles não fazem esses três pedidos que às vezes nós fazemos. Eles não pedem nem para que a punição chegue aos homens que estão atormentando, e eles também não pedem para que o Senhor venha aplacar a ira, e nem pedem para fugir. Meus amados irmãos, você foi feito para vencer. Se é para vencer, você precisa lutar as lutas que o Senhor coloca na sua frente. Você foi feito para ser a imagem de Jesus. Você foi feito para ser igual a Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e Ele estará conosco até toda a eternidade. Ele está para que eu e você estejamos iguais a Jesus. E Jesus não foge da luta, Jesus não pede o castigo daqueles que zombam dele, e Jesus também não pede para aplacar a ira. Jesus encara as lutas e as vence as lutas.
Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para vencer. Saiba de uma coisa: se você está enfrentando uma luta, você é capaz de vencer esta luta, porque esta mesma palavra diz que Deus é justo e fiel, e Ele não coloca nada que nós não possamos aguentar. Eles não pediram essas coisas. Então vamos ver o que eles pediram. E aí é o que me chama a atenção. Eles pediram, primeira coisa, para que fossem assistidos por Deus. Agora, pois, Senhor, versículo 29, olha para as suas ameaças. Olha para as ameaças deles. Eles não falaram: Senhor, olha para esses homens ruins, maus, mataram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não falaram isso, porque eles sabiam que Jesus morrer, passar por todas aquelas coisas, era necessário para que a salvação chegasse a mim e até você. E que o Senhor Jesus padeceu todas as coisas com alegria. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tomou o cálice e disse: olha, comei o meu pão, comei a minha carne e bebei do meu sangue. Depois daquela ceia, a palavra do Senhor disse que ele cantou um hino. E eu não vejo Jesus cantando um hino de lamentação, eu não vejo Jesus cantando um hino de reclamação, eu vejo Jesus cantando um hino de vitória, hino de alegria, hino de gozo, hino de graças, porque está obedecendo e cumprindo a vontade do Pai. Olha para as ameaças deles. Não precisa olhar para eles, só as ameaças. Nos assiste nessas ameaças. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos anunciar as boas novas. Olha para as ameaças deles. Agora eles pediram também outra coisa, além de ser assistido pela presença de Deus, pelos olhos de Deus. Versículo 29. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles não pedem para ser vingado, eles não pedem para ser justiçados, eles não pedem para ser aplacado a ira, e não pedem para fugir. Eles pedem para que o Senhor os capacite a superar a ira. Deus não nos deixa ficar com medo, não nos deixa ficar preocupados, não nos deixa ficar temerosos. Nos capacita com confiança para anunciar a tua palavra. Não nos deixa perder a oportunidade de pregar a tua palavra, mas nos usa com ousadia para pregar a tua palavra. Eles estão falando: olha para as ameaças deles. Agora olha para nós também, Senhor. Não deixa a gente ficar com medo, porque o Senhor não nos deu um espírito de temor, o Senhor não nos deu um espírito de fraqueza, o Senhor não nos deu um espírito de moleza, o Senhor nos deu um espírito de força, de poder, de autoridade, de ousadia. Nos concede, Senhor, para que nós possamos estar à altura deste espírito, a pregar a tua palavra com ousadia e com autoridade. Eles estão pedindo a seguinte coisa: Senhor, se eles cumprirem a ameaça deles, não nos deixa a gente, como é que eu vou dizer? Vou usar uma expressão lá do Nordeste do Brasil. Não deixa a gente arregar, não. Não deixa a gente fugir, não. Não deixa a gente correr da missão, não. Mas nos capacita com força, nos capacita com autoridade, e que a gente continue pregando com autoridade a tua palavra. Eles pediram ao Senhor: Senhor, nos dá confiança para pregar. Meu irmão, minha irmã, você não precisa de ambiente bom para pregar, você não precisa de ambiente propício para pregar. Você precisa de pessoas e de ouvidos que ouçam a palavra de Deus, e você as pregue com autoridade e ousadia do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala a Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo. Pregue quando você quer e quando você também não quer. Pregue a palavra do Senhor quando você acha que está preparado, e aqueles momentos que você acha que não está preparado. Pregue em tempo e fora de tempo. Concede aos teus servos, Senhor, que falem com toda a ousadia a tua palavra.
Esse é o segundo pedido que eles fizeram na oração. A oração é constituída de apresentação e de reconhecimento. Eles apresentam a Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que usou a boca de Davi e que cumpriu a sua palavra através do profeta Davi, o rei Davi. E eles falam que cumpriram e eles reconhecem assim a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus. Então eles começam com os pedidos. Eu citei os pedidos que eles não fizeram. Estou citando os pedidos que eles fizeram. Primeiro, nos assiste, Senhor. Olha para as ameaças deles. Segundo, Senhor, dá-nos confiança, Senhor. Dá-nos confiança. Confiança para pregar a Tua palavra. Não confiança para humilhar as pessoas. Não confiança para se gabar, se exaltar diante das pessoas. Mas confiança para pregar a Tua palavra, Senhor. E o terceiro pedido, versículo 30. Enquanto o Senhor nos usa com poder, enquanto o Senhor nos dá autoridade para pregar, enquanto o Senhor nos concede essa unção para falar do Teu amor, que as Tuas mãos estejam estendidas para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Teu santo Filho Jesus. Eles pediram para que Deus estivesse reagindo com poder. É a oração dos discípulos, é o clamor dos discípulos, é a intercessão dos discípulos. Já observamos uma série de orações aqui neste altar aos domingos. Oração de Maria, que pediu para que o Senhor restaurasse a alegria de um casamento que estava se acabando. A oração de um profeta que queria que o povo não alcançasse as misericórdias do Senhor, mas lá no fundo do mar, na barriga de uma baleia, ele orou e o Senhor teve misericórdia dele, e ele pregou àquela nação de Nínive. A oração de homens e mulheres, de pessoas que obedeceram a palavra do Senhor em Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabes. Olha que os apóstolos, discípulos de Jesus, estão orando, e é uma oração em conjunta. Não é uma oração que um faz e outro não, é a oração em conjunto. Eu não sei como é que foi aquela oração, se um chegou e fez essa oração e todos concordaram, dizendo assim: Senhor, é isso mesmo, Deus. Ou se o Espírito Santo usou eles e eles fizeram a oração desse jeito. Uma coisa é certa, eles estavam reunidos e unidos nesse propósito. Senhor, nos capacita com poder para pregar a Tua palavra com confiança, e enquanto nós pregamos, as pessoas sejam curadas, as pessoas sejam libertas, e o Teu nome seja glorificado. Como é que Deus responde a oração? Como é que você responderia a uma oração dessa? Diante de um filho que está clamando, não está pedindo por vingança, não está pedindo por revanche, não está pedindo por nada, está pedindo para que Deus continue o seu curso, o seu projeto, para que Deus continue nos colocando, deixando a gente, permanecendo a gente no seu propósito, no centro da sua vontade. Eles estão pedindo para que o projeto de Deus, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado sobre toda a face da terra, se cumpra. Eles estão no propósito de Deus, eles estão orando segundo o reino de Deus, priorizando o reino de Deus, esquecendo até das ameaças, esquecendo até das suas vidas. Eles estão orando por Deus. Como é que Deus responde uma oração dessa? Deus podia chegar e usar alguém e falar: eu ouvi a oração e vocês vão ter poder para pregar a palavra. Vocês não vão estar tímidos diante das ameaças, vocês não vão ter medo diante dos perigos, vocês vão pregar a palavra com ousadia. Afinal, Deus já usou muitas vezes assim, sim ou não? Quantas vezes a gente não quer que uma pessoa levante e fala: olha, você orou de madrugada, você orou de noite, você orou de manhã, você fez aquela oração e Deus diz isso. Deus podia responder de uma forma que
os céus se abrissem e eles vissem os anjos subindo e descendo, e eles percebessem: Deus ouviu a minha oração. Deus podia responder, abrindo os olhos deles e mostrando o futuro, mostrando como aquele evento chegaria às nações. Chegaria em 2022 em Portugal, chegaria em 2022 em Santarém, Portugal. Como chegaria? E eles viam: Deus ouviu as nossas orações. Deus ouviu as nossas orações. Mas como é que Deus respondeu a oração? Com duas ações. Ele responde e ele mostra coisas novas que a gente não sabe. A palavra de Deus diz que moveu-se o lugar. Não foi Deus quem moveu o lugar. Não foram os apóstolos que moveram o lugar. Foi o lugar que se moveu. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Você pode me perguntar: pastor, como é que foi esse movimento? Não sei, a Bíblia não diz. Será que pode ter sido um terremoto? O espaço que fez um giro de quantos graus? 360 graus. Sacudiu as paredes, os telhados começaram a pular. Não sei. A palavra de Deus diz que moveu-se o lugar. Esse moveu-se aqui podia ser, não podia ser exatamente físico, poderia ter sido espiritual. O medo que estava com eles poderia ter sido expulso. Se alguém tivesse com medo daquela oração, aquela pessoa já não teria mais medo. Quem sabe o mover aqui foi espiritual, eu não sei. A palavra de Deus diz que quando eles oraram, moveu-se o lugar. Meu irmão e minha irmã, quando você ora a Deus, além de Deus responder, o lugar também pode se mover. O lugar pode ser de pedra, mas Deus pode fazer mover e transformar em coração de carne. O lugar pode ser seco, mas pode se mover e receber a chuva da graça. O lugar pode ser o que for: céu de bronze, terra chão de prata ou de ferro, pode ser como for, pode se mover e se transformar. Moveu-se o lugar. Eu sei que foi o lugar que se moveu, mas já é resposta de Deus, porque este lugar não respeita nós, mas este lugar respeita a palavra de Deus. Eu imagino, se a gente imaginar que o moveu-se o lugar foi físico, as paredes, as mesas, as cadeiras, os móveis, o telhado. Quando eles começaram a ouvir a resposta de Deus àquela oração, eles também começaram a se alegrar. Eles também começaram a se renovar. Eles também começaram a se alegrar. Mas olha só que também chega. Não foi só o lugar que se move, porque lugar que se move não quer dizer muita coisa. Terremotos estão aí para isso. Mas o lugar se moveu, e a palavra de Deus diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Ele não disse a metade dos irmãos que estavam no culto foram cheios do Espírito Santo. Não disse que todos os homens e mulheres, exceto as crianças, foram cheios do Espírito Santo. Ele não disse que só os homens foram cheios do Espírito Santo, ou só as mulheres foram cheias do Espírito Santo. Diz todos. Diga todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Essa promessa é para todos. Não quero, o texto não diz se havia pessoas que não conheciam a fé. O texto não diz se havia visitantes na casa. O texto não diz. O texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E Deus quer manifestar o Espírito Santo na minha e na tua vida, na sua totalidade, para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus.
Sexta-feira mostrei aos jovens, nossos adolescentes, hein? A importância de estar cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo faz diferença neste mundo. Eu botei uma bacia, uma experiência física que até eles já conheciam, mas ainda não tinham aplicado a palavra de Deus. Coloquei uma vasilha, enchi de água, coloquei lá, é mostarda aquele negócio, né? É mostarda, né? Um seco lá de mostarda, espalhei na água, orégano, mostarda não, orégano, orégano, peguei um lápis, botei dentro, não aconteceu nada. A única coisa que aconteceu foi que o lápis entrou e molhou o lápis, e alguns oréganos se juntaram ao lápis. Você tira, o orégano estaria no lápis. Mostrei a eles. Se deixasse mais tempo, era capaz de todos os oréganos, todos aqueles negócios, estar junto do lápis. Aí eu peguei, tirei aquele lápis, peguei outro lápis, passei um detergente e disse: olha, o lápis é vocês, o orégano são os problemas, os pecados, os vícios, as perseguições, a água é o mundo, e o detergente é o Espírito Santo. Passei o detergente no lápis, passei, na hora que fiz assim, o orégano aí. Teve gente que abriu o olho. Porque é assim, meu irmão, você não precisa se preocupar com o problema. Você não precisa se preocupar com a perseguição. Você não precisa se preocupar com quem está te ameaçando. Você não precisa se preocupar com quem está te humilhando. Você não precisa se preocupar com quem está te maltratando. Não, você precisa se preocupar em ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que se encarrega de afastar as coisas. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens ameaçaram os discípulos, ameaçaram os apóstolos, dizendo: se vocês pregarem em nome de Jesus, vocês serão presos. Se vocês pregarem em nome do Senhor Jesus, vocês serão torturados, como vocês acabaram de passar. Se vocês pregarem em nome do Senhor Jesus, vocês serão mortos. Eles ameaçaram e começaram a cumprir a ameaça. Começaram a ter crente morrendo, começaram a ter crentes passando perseguição, sendo mártires da fé cristã. Começaram. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Porque essas coisas convinham que acontecesse. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Não precisa ficar com medo se tem alguém morrendo. Não precisa ficar com medo se tem alguém sofrendo. É preciso confiar em Deus. Ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus respondeu e mostrou a ele coisas que eles nunca tinham visto. O lugar se moveu. Eles foram cheios do Espírito Santo. Mas peraí, eles não já tinham sido cheios no dia de Pentecostes? Aqui eu entendo que tinha pessoas novas, pessoas que ainda estavam aprendendo. A palavra de Deus diz que, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Acabou o medo, acabou a preocupação com a perseguição, acabou a preocupação com aqueles que não queriam ouvir a palavra de Deus, acabou o medo, acabou a angústia, acabou o temor. Agora eles estavam com ousadia, porque o Espírito Santo estava na vida deles. Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nada tira a nossa tranquilidade e nada deverá tirar a nossa paz. O Espírito Santo afasta todas essas coisas. O Espírito Santo afasta todas essas coisas, e a gente segue caminhando à vontade de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, a direção de Deus. Meu amado irmão, a mensagem de hoje é algumas coisas. Primeiro, descansa no Senhor. Murmura não. Descansa no Senhor. Reclama não. Descansa no Senhor. Se alegre no Senhor. Josué capítulo 1, não tenha medo, se esforce e tenha bom ânimo. Isaías,
em todas as suas passagens, tem sempre dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Em nenhum momento o Senhor nos prometeu tirar as perseguições, o Senhor nos prometeu tirar os problemas, mas em todos os momentos o Senhor disse: eu estou contigo, e quando eu estou com você, você passa por todas as provas. Essa é a lição. Descansa no Senhor e confia nele, e vai. Amém? Você pode ficar em pé nesta hora e achar que eu estou terminando?